Antes de conhecer cada ministério a ser organizado na sua igreja, é muito importante você ensinar para cada membro os 4 princípios fundamentais que deverão ser a base do exercício de todos os ministérios da igreja. E é sobre isso que vamos conhecer neste vídeo para introduzir o assunto. Então baixe e imprime a escala de crescimento na descrição e vamos dar continuidade à classe 505, comprometidos com um ministério. Cada pessoa que faz parte da igreja foi chamado por Deus para exercer um ministério. Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, fez de seus seguidores sacerdotes de Deus, isto é, pessoas cujo serviço Deus aceita. Diz a palavra de Deus: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse 1, versículo 5 a 6. Isto nós chamamos de sacerdócio universal de todos os cristãos. Deus não faz separação entre clero e laicato, ou seja, entre clero e leigo. Todos são sacerdotes, pois não há diferença de identidade entre os cristãos. Há sim uma distinção de papel na maneira pela qual cada um serve um ao outro. O apóstolo Pedro ainda afirma: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. Assim, o apóstolo Pedro nos oferece um resumo bíblico do serviço cristão. Vamos ver quais são esses 4 pontos principais? Primeiro, a vida na igreja é vida de serviço aos outros. Servir uns aos outros, disse ele, é uma convocação para sairmos de nós mesmos e voltarmos para os outros. A palavra servir no grego, diakonutes, a mesma raiz da palavra diácono. Inclusive, nesta classe, estudaremos o Ministério de Formação de Diáconos. Isto indica que devemos prestar serviço ao outro sem medir esforços, quer por palavra ou ação. O referencial, claro, é Jesus. Pois diz o texto: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Segundo, cada cristão foi capacitado individualmente para o serviço. Cada cristão recebeu da parte de Deus um dom espiritual para o serviço dentro do contexto da igreja. Você conheceu os dons e fez o teste para conhecer quais são os seus dons, conforme ensinei no vídeo anterior? Clique aqui no card acima e faça depois o seu teste. Não existe cristão incapaz ou inútil. O texto diz: cada um conforme o dom que recebeu, diz o apóstolo Pedro. Em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, são textos que vai reforçar este ensino. Todos estão nivelados, pois todos são importantes uns para os outros. Terceiro, cada cristão é mordomo ou dispenseiros da graça de Deus. O apóstolo Pedro diz: como bons dispenseiros da graça. Isso indica que ter um dom espiritual é possuir um depósito de graça, é ser um mordomo. Na igreja, temos o ministério de suprir uns aos outros, como bons dispenseiros de Deus. Cuidado, seja um mordomo fiel, conforme nos ensina em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 e Lucas capítulo 12, do versículo 42 a 48. Confira lá. Quarto, a graça de Deus é multiforme. Se a graça de Deus é multiforme, os dons são também múltiplos ou variados. É um erro limitar os dons a uma lista fixa. Deus dá dons de maneira multiforme, sempre que houver necessidade da igreja, quer na comunicação da palavra ou no serviço do amor. O objetivo sempre é a glória de Deus. Em todas as coisas seja Deus glorificado, diz o versículo. A intenção de quem trabalha deve ser sempre agradar a Cristo, conforme Mateus 25, versículo 31 a 46. Para concluir, o pouco envolvimento dos cristãos hoje no trabalho da igreja
não deve ser visto como ausência de competência ou incapacidade espiritual. A Bíblia diz que todo cristão é um depósito da graça de Deus. Ele tem o Espírito Santo e, consequentemente, dons espirituais. Diz o texto: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Precisamos redescobrir o conceito bíblico do sacerdócio universal do crente. Esta doutrina responsabiliza o cristão perante Deus e a sua igreja, a fim de que o mesmo se engaje no ministério. Cada cristão é um ministro, isto é, um diácono enviado da parte de Deus. Vamos conhecer no nosso próximo vídeo os diversos ministérios da igreja? Cada um deles? Inscreva-se em nosso canal e imprima a sua escala de crescimento na descrição deste vídeo. Aqui vai um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.